diferente. Eu sei que são 7 dias que nós estaremos buscando de forma específica aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém, amado? Lembre-se, o abril começou, o ano, o calendário judaico começou nesse mês, do dia 1º para cá. Porém, veja que nesse primeiro dia do mês de abril, também o mundão denominou um dia para ele. É o dia do que mesmo, dia 1º de abril? Da mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás, o diabo. Veja só como é que é. Nós consagramos o mês para Deus, porque é o abril que se abre o calendário hebraico. Porém, vem um intruso e quer colocar nesse mês que começa todas as sortes de bênção acontecer na nossa vida, ele coloca um dia para o diabo, o dia da mentira. Mas nós anulamos a mentira com a verdade de Deus. Tem coisa boa chegando em nome de Jesus. Aleluia, amém. Querido Senhor, nós vamos ouvir a tua palavra agora. Está aqui tua filha, Senhor, tua serva, que vai falar conosco através da tua palavra. E tudo que o Senhor quiser falar, fale. Da maneira que o seu Espírito quiser usar, use. Pois nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a tua voz, falar com a tua igreja através da pastora Celina. Em nome de Jesus, ó Pai querido, eu consagro a vida dela agora, para esse momento tão precioso que é a tua palavra nesse lugar. Portanto, meu Deus, em nome de Jesus, usa até transbordar a vida dela nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Oh glória. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor, amém? Os irmãos aí estavam com saudade de ver eu pregar, né? Pregar é uma grande responsabilidade, amém? E eu tenho essa responsabilidade com Deus. Se você tirar um tio, ou se você tirar uma vírgula, você vai ser cobrado, amém? Então a gente precisa ensinar o que é certo em nome de Jesus. Eu pedi para Deus me dar essa palavra nessa noite, e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo em nome de Jesus, amém? Vamos ler, já que o pastor orou por mim, vamos ler Mateus, capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 15 e o versículo 21. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu estou sem óculos, eu vou ler aqui com vocês, amém? Acho que o pastor levou meu óculos para lá. Olha o que diz a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saíram daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogava-lhe dizendo: despede, que ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, e dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu deseja. E
Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Voltando lá no começo, no versículo 22. Amado, a palavra do Senhor fala, e essa noite é culto de família. Por isso Deus me deu essa palavra aqui. E eu quero falar sobre família e sobre várias coisas que o Espírito Santo está colocando em meu coração. Olha para essa palavra aqui. Eis que uma mulher cananeia saíram lá daquela circunstância, daquelas vizinhanças, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aquela mulher estava com um grande problema. Sua filha estava horrivelmente endemoniada. Eu não sei, a Bíblia não relata como que esta mulher deixou essa filha. Se ela deixou trancada, ou se ela amarrou essa filha para pedir socorro. E ela viu falar de Jesus. E ela veio pedir socorro. E ela fala que a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Você já olhou para uma pessoa endemoniada? Você já teve experiência com uma pessoa endemoniada? Quem já teve essa experiência aqui? É horrível, né? O demônio, ele coloca ansiedade na pessoa, ele coloca desespero na pessoa. O demônio, ele entra com uma tática de ter ansiedade das pessoas. E quando a pessoa não consegue alcançar o objetivo dela, a ansiedade vira desespero, porque ela não conseguiu. E essa ansiedade vira tristeza, vira frustração, vira desespero ali, porque não alcançou a vitória. E entra uma depressão terrível. E não só a depressão, vem a tristeza terrível. E não só isso, o inimigo achou uma brecha ali e entrou nessa família. Entrou nessa casa. Entrou nessa menina. E tomou conta dela. Ela ficou possessa. Não era mais essa menina, mas era o demônio que agia através dessa menina. E essa mãe estava desesperada. Imagina uma mãe que não tem sossego, preocupada, desesperada, não pode sair para trabalhar, não pode fazer nada, porque a menina estava endemoniada. Em qualquer momento, pegaria o demônio. Esses tempos atrás, uns 2 meses atrás, a gente foi socorrer uma mãe que estava com uma filha endemoniada. Ela até veio aqui na igreja, até fez uma campanha aqui na igreja. Uma menina de 16 anos. Essa menina pegava o demônio, ela quebrava tudo. Ela quebrava no soco todos os vidros do quarto. Onde tinha, na sala, no quarto, na cozinha, ela quebrou todos os vidros da casa dela. E aquela mãe estava desesperada porque corria perigo. Por quê? Porque dá um soco, ali fica caco de vidro, ali volta a mão, de repente podia até acertar uma veia artéria e matar essa menina. Mas ela estava demoniada, ela não sabia o que estava fazendo. E essa mãe entrou em desespero. Então eu posso olhar para essa mãe aqui, o desespero que essa mãe estava. Porque ela veio e pediu socorro, falou: me socorre, porque eu não aguento mais, a minha filha está assim, assim. E o inimigo, ele usa de uma tática terrível. A mãe dela escondia todos os perigos que tinha, as facas, tudo. Mas o diabo falava nela, falava: eu sei onde está. Você se escondeu? Escondeu? Tirou tudo de casa? Não, você não tirou. Você colocou em cima do guarda-roupa. O diabo também fala na boca do ser que está possuído. E ali aquela mãe sofrendo. A gente foi até lá, oramos, expulsamos aquele demônio e aquela menina ficou sã. Mas eu estou falando desta mulher aqui, o desespero que ela estava. Se você já teve experiência com alguém que foi possuído por demônio, não é fácil, é terrível. É um desespero total. Desestrutura
toda a família, no físico, no emocional, em toda a área. Porque não pode deixar essa criança sozinha, porque precisa de socorro, precisa ficar amarrada, precisa ficar trancada, porque ela não tem domínio dela mesma. E assim o diabo faz com muitas famílias. Com muitas famílias. Colocando essa tática terrível do desespero. Prisionando as pessoas. Colocando um descontrole que ela não tem controle nem na mente, nem no corpo dela. E essa menina estava assim. A Bíblia não relata como que essa mulher deixou essa filha. Mas eu quero te dizer que quando a gente vê um ato desse, a gente precisa ter misericórdia. A gente precisa ter compaixão. Porque às vezes a gente só tem compaixão quando é conosco. O problema não é nosso, a gente não tem compaixão. E a gente tem que ter compaixão de uma situação dessa. Porque aquela menina não tem o controle. E assim, amado, aconteceu. E essa mulher chegou perante o Senhor Jesus. E disse: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Me socorre, me ajuda. Mas a palavra diz que Jesus não deu nenhuma resposta para ela. O próximo versículo está ali. Jesus não respondeu nada para essa mulher. Ficou quieto. Mas ele não lhe respondeu palavra. Primeiro não que essa mulher recebeu. Se fosse você nessa noite que está aqui, veio buscar a bênção do Senhor, e o Senhor não te responde nada, como você fica? O Senhor falou não. Não teve resposta. Ela pedindo socorro, mas ela não teve resposta. Mas Jesus não lhe respondeu nada. Logo vem os discípulos falando assim. Seus discípulos chegaram aos pés dele e falou: rogo-te, dizendo, despede essa mulher, porque está gritando atrás de nós, está gritando atrás de nós. Imagina uma mãe desesperada. Você é mãe que está aqui nessa noite, o que você faria para o seu filho? O que você faria pela sua família? De que maneira você agiria nessa situação? Eu lembrei de um fato meu, que meu filho Rogério tinha uns meses, e o meu esposo estava viajando, e meu filho pegou uma infecção, e começou a dar febre nele, e começou a dar vômito, dar diarreia, eu não sabia mais o que fazer, e eu estava grávida do segundo já, porque quando o Rogério estava com 8 meses, eu já estava grávida do segundo, eu estava sozinha, eu peguei aquela criança desesperada, e eu fui no SUS, no hospital, e quando eu cheguei lá, aquela criança estava desmaiada, eu só cheguei assim, falei: socorre-me, socorre-me, meu filho está morrendo, socorre-me. E naquele momento tinha umas 5, 6 pessoas atrás do balcão. O moço pulou o balcão para me socorrer, pegou aquela criança no meu colo e me ergueu eu assim, falou: calma, calma, está tranquilo. Levou aquela criança para o médico. E o médico constatou que estava com infecção contagiosa. E eu não podia nem ficar perto daquela criança, que era meu filho. O que eu quero dizer é que no desespero você faz coisa. No desespero você pede socorro. Você não importa o que está do seu lado, você não importa se as pessoas querem ouvir, você não importa se os discípulos estão questionando. Despede essa mulher porque ela está gritando, gritando, ela vem gritando atrás de nós. Os discípulos esposos falaram: não, despede logo ela. O discípulo não falou para ajudar ela, só pediu para despedir. Você que é mãe nessa noite, o que você está fazendo para resgatar e socorrer a tua família? Qual é o socorro que você está pedindo para a tua família? O que eu vejo nessa mulher é que ela aproveitou a grande oportunidade. Você está aqui nessa noite, você está aproveitando a tua grande oportunidade de você estar na presença do Senhor, de você saber que tem um Deus vivo aqui, de saber que tem um Deus que pode socorrer. Será que nós estamos aproveitando a oportunidade?
nós estamos conformados e falando, minha filha é assim mesmo. Minha filha está depressiva. Minha filha está com ansiedade. Ai, minha filha não presta atenção na escola, é assim mesmo. Ai, meu filho está assim, sabe? É assim mesmo. Eu tenho que me conformar porque a situação é assim. Não, não é assim, amado. A Bíblia mostra para nós que não é assim. A Bíblia mostra que nós temos que pedir socorro, que nós temos que gritar. Temos que gritar como essa mulher fez, ela gritou. O próximo versículo fala que Jesus respondeu. Mas Jesus respondeu para os seus discípulos. Não foi nem para ela. Os discípulos estavam mandando Jesus despedir ela, mandar ela embora. E Jesus fala assim, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é para você, mulher, você é uma gentil. Não é para você, você é cananeia do cananeio. Não é para você. Eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas. Aquela mulher aproveitou a oportunidade e não se importou com a situação. Ela simplesmente adorou e falou para Deus: socorre-me, socorre-me, tem misericórdia de mim, socorre-me. Era o segundo não que ela estava recebendo. E ela gritou. Continuando a mensagem, ela adorou, ajoelhou e adorou. E o Senhor Jesus então fala para ela assim, ele respondendo: não é bom eu pegar o pão dos filhos e deitá-los cachorrinho? Terceiro não que ela recebe. O terceiro não que ela recebe do Senhor Jesus. Talvez Jesus estava ali fazendo um teste para ver até onde ela ia chegar, que tipo de determinação ela tinha, que tipo de perseverança ela tinha. Talvez se fosse um de nós aqui que recebesse 3 não de Jesus, não voltaria nunca mais. Eu estou querendo a bênção, mas Jesus não me dá. E às vezes tem muitas situações aqui, nessa noite assim, desanimado, triste. Tem muitas mulheres que falam assim: ai, pastora, eu estou desanimada. Ai, pastora, as coisas parecem que não dão certo. Eu estou tentando, mas não resolvo. Eu estou desanimada. Será que o desânimo traz alguma solução para nós? Será que ficar parada com os braços cruzados, ficar abalado pela situação e não fazer nada, ficar em casa? Eu sirvo Deus em casa mesmo. Eu estou vendo pela live, tá bom demais. Não é assim. Quando Jesus respondeu para ela: não é bom, mulher, eu pegar o pão, eu trouxe o pão para os filhos, e você não é filha. Você não é filha. Mas aquela mulher não se importou. Dá uma olhada para a resposta que essa mulher deu para Jesus. Essa mulher falou assim, ela disse: sim, Senhor, eu entendo. Eu entendo que não é minha hora. Eu entendo que não é o meu momento. Eu entendo que eu não sou o principal. Eu entendo. Mas olha, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela insistiu. Ela era determinada. Quem é determinada sempre vence. Ela é determinada. A gente aprende as lições aqui na palavra do Senhor. Quando eu olho para essa palavra aqui, eu vejo aqui uma lição maravilhosa, que ela é determinada. E as pessoas que são determinadas, ela sempre vence. Ela sempre acredita, e ela acredita até o final. Mesmo que Jesus colocando alguns objetos para ela, alguma objeção para ela, ou testando a sua fé,
Mas ela continuou acreditando. Ela continuou acreditando. E o que aconteceu? Jesus se rendeu àquela fé. Aquela fé. Jesus se rendeu. Aquela fé demonstrada por uma mulher desesperada que queria salvar a sua família, que queria salvar a sua filha. Você está aqui nessa noite. Você está preocupado com a sua família? Você está preocupado com o seu esposo que não está aqui? Você está preocupado com a sua esposa que não está aqui? Está preocupado com o seu filho? Ou você está deixando na liberdade? A minha filha, o meu filho não quer mais servir a Deus, não quer mais. Eu não posso obrigar, eu não posso bater, eu não posso fazer mais nada. É assim que a palavra nos ensina? Claro que não. Claro que não. A Bíblia fala que é para a gente não tirar a vara dos nossos filhos. É para nós bater nos nossos filhos, fazer eles chorar, para amanhã nós não chorar. Porque o amanhã você vai chorar, porque você não bateu no seu filho hoje. Porque aí ele tem problema, sabe? Ele tem teste de atenção, ele não está bem, então eu não posso fazer nada. Olha, eu vou levar na psicóloga, a psicóloga vai dar um jeito. Não é assim que funciona. Olha a determinação desta mulher. O que aconteceu com ela, olha a determinação, olha a fé dela, olha a humildade dela. Mesmo Jesus falando, olha, não é bom eu tirar os pão e dar para os cachorrinhos, humilhou ela naquela maneira, mas ela se humilhou. E ela respondeu para Jesus: Senhor, só uma migalhinha. Só uma migalhinha me basta, Senhor. Não precisa tirar o pão inteiro, não. Só as migalhas. Porque o cão, ele come a migalha que cai na mesa dos seus donos, Senhor. Então, somente uma migalha. E Jesus, então, através desta palavra, Jesus respondeu para ela: ó, mulher, grande é a sua fé. Então, seja feito para contigo como tu deseja. Ó, mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu deseja. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. O que nós aprendemos com essa lição, amado? Que essa mulher não cruzou os braços. Que ela determinou. Que essa mulher perseverou. Que essa mulher foi humilde. Que essa mulher teve fé. Podemos alcançar o nosso objetivo quando pessoas não desistem facilmente. Quando você não desiste facilmente. Esta mulher não pensou em desistir em nenhum momento. Por mais que ela recebeu 3 não do Senhor. Ela não desistiu. E você está desistindo dos seus filhos por quê? E você? O que você pensa dessa história, da palavra do Senhor? 1 Pedro 5:8. Vamos pôr 5:7. 1 Pedro 5:7. A palavra dá um alerta para nós. Esse é um alerta para nós. Tome cuidado que é para nós ouvir e obedecer. A palavra fala assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, todas as vossas preocupações, todos os vossos desesperos, porque ele tem cuidado de nós. Se nós estamos aqui é porque ele tem nos sustentado. Se estamos de pé é porque ele tem nos sustentado. O próximo versículo fala assim: mas sede sóbrio, vigiai. Por quê, pastora? Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Como que é para nós ter cuidado? É para nós vigiar, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar. O diabo está furioso, amados. Nos final dos tempos, o diabo está furioso. O diabo tem colocado frieza no seu coração. O diabo tem desanimado você. O diabo tem colocado desânimo. Não é mais fé, é desânimo. Fazendo com que você não acredite na bênção, na vitória que Deus tem para você. Mas essa é alerta para o povo de Deus. Sede sóbrio, cuidado, cuidado. Vigiai. Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, nós sabemos que nós temos um adversário para lutar. E esse adversário, ele é espiritual. Ele não cansa. Ele não dorme. Ele está ao nosso derredor, sondando, sondando. Você está pensando? O que você está vendo? O que você está falando? Se você xinga, se você odeia, se você não está bem, ele está tudo observando você. E ele está procurando uma brecha. Uma brecha. Essa mulher não servia a Deus. Essa mulher não conhecia a palavra de Deus. Mas nessa noite eu estou pregando para crente. É para cristão nessa noite que eu estou pregando. É para a gente ser sóbrio e vigiar. Ele vem para enganar. A própria palavra fala em João 10:10 que o diabo ele vem para matar, destruir e roubar. Então ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar a tua tranquilidade. Ele quer te destruir, sabe por quê? Porque ele tem raiva, porque ele não tem família, mas ele quer destruir a sua família. Ele não tem família, mas ele quer destruir a sua. Ele não quer que você viva em dois, porque é projeto, é planos de Deus. Desde o princípio construir a família, a mulher e o homem estar junto, ser uma bênção entre filhos. Mas ele tem raiva disso. Ele não quer que isso aconteça, ele não quer que você viva em paz. Então ele tenta de uma maneira ou de outra. De repente você, sem mais, sem menos, você está irritada. Você está nervosa. Você quer desistir de tudo. As coisas já não estão bem para você. Um dia está bem, outro dia não. Você sente uma tristeza. Tem mulheres aqui que não sentem mais a alegria de viver. Tem mulheres aqui que pedem a morte. Mas é o diabo que quer te matar. Então vigia, toma cuidado. Seja sóbrio, com cautela. Porque o nosso adversário, ele não brinca. O nosso adversário quer destruir a nossa família. Ele não brinca no serviço. Então ele coloca irritação, coloca nervoso, coloca tarefas exageradamente. Você começa a trabalhar, quer ganhar, quer outro serviço. E de repente você está fraco espiritualmente. E o diabo alcançou o objetivo dele. O objetivo dele é te enfraquecer na fé. O objetivo dele era separar você de Deus. O objetivo dele é tirar você da comunhão de Deus. O objetivo dele é você não vir mais nos cultos. É você se enfraquecer. E ele tem alcançado. Muitas famílias aqui já estão fracas, desistindo na fé, desistindo. Ai, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo. Ai, eu não tenho mais força. Ai, pastora, sabe o que está acontecendo? Eu estou desanimada. O quê? Na Bíblia, onde está escrito? Para a gente desanimar? Para a gente desistir? Sabe o que está escrito? É o contrário. Jesus fala, não temas, eu estou contigo. Sou eu que te ajudo, sou eu que te esforço, sou eu que te pelejo, sou eu que te fortalece. Não temas, não desiste. Nenhum momento na Bíblia está escrito para você desanimar, para você esquecer. Não. Mas nós temos que entender que temos um adversário, que ele não brinca na tarefa dele. Ele é espiritual e nós somos de carne. E nós não vigiamos. E ele entra para valer.
Eu quero que o irmão vá lá em 1 Samuel, capítulo 30, que eu quero te contar uma história. Que o inimigo entrou em uma cidade, em uma família, saqueou a cidade, saqueou as famílias, levou os filhos cativos, levou as mulheres cativeiro, roubaram os gados, roubaram todos os bens e ainda queimou essa cidade. O inimigo fez isso com uma família completa. E eu gosto dessa palavra. Eu gosto dessa palavra, porque a gente aprende muito com essa palavra. Olha o que está escrito aqui. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclague, já os malequitas com impinto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido Ziclague, e tinha posto fogo na cidade inteirinha aqui. Olha aqui, levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e ali estava queimada a fogo. As suas mulheres e seus filhos, suas filhas, eram levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, que é Ainoá, a Jerelita, Abigail, a mulher de Nabal, que é a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apredejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Imagina, amado, você está aqui nessa noite, a tua casa está lá sozinha, ou talvez tenha um filho lá, uma filha. E você chega na sua casa e recebe a notícia que o ladrão chegou, roubou, judiou da sua filha, ou judiou da sua mãe, ou levou sequestrado, ou fez um desastre lá. Imagina. Essa é a história de Davi. A cidade de Ziclague era uma cidade fortificada, segura, que ele habitou a sua família ali, com seu soldado. O seu soldado trouxe a família deles ali para habitar em segurança. Mas Davi estava em outra guerra e quando chegou com o seu soldado, encontrou a cidade queimada. Não havia nenhuma casa, não havia nenhuma moradia. O que vai fazer? O que você faria? O que você pensaria na hora? Na hora você pensaria, queimou tudo. Queimou meus filhos, queimou minhas filhas, queimou tudo minha casa, queimou tudo. Davi, seu soldado, não sabia que a Amalequita tinha ido lá, saqueado e levado embora suas esposas. Davi só chegou lá e encontrou a cidade queimada. Imagina, amados. Davi entrou no desespero e começou a chorar. A palavra de Deus fala que ele chorava tanto, que ele não teve nem força de tanto choro. Ele era o líder daquele soldado. Os soldados também choravam demais. Olha o que a palavra fala. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, soltaram a sua voz e chorava, até que nele não houve mais força para chorar. Imagina, você tem um problema tão grande desse, que você chora tanto, que você perde suas forças. Você já chorou dessa maneira? Nesse desespero? Que você já perdeu suas forças? Perdeu suas forças. É assim que o inimigo quer fazer com a gente. O desespero, colocar angústia, colocar choro.
colocar desespero. É assim que o inimigo usa as táticas dele para destruir as famílias. O inimigo foi lá e saqueou toda aquela cidade e destruiu toda aquela cidade. Não havia mais morada, não havia mais notícia de ninguém. E aqueles homens, então, aqueles soldados, eles se revoltaram contra Davi, contra o líder deles. Às vezes acontece assim com alguns aqui. A gente está aqui pregando, a gente está aqui pastoreando, e tem pessoas que nos julgam, tem pessoas que nos condenam. O inimigo usa para levantar. Olha, o pastor não deveria ter falado aquilo. Olha, a pastora não deveria ter pregado daquela maneira. E assim é desse jeito. O soldado de Davi, os companheiros que estavam com ele, falou: Davi, eu quero te prender já. Deu um desespero nele, falou assim: o povo falava em apredejá-lo. E Davi estava muito angustiado, mas o povo falava em apredejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava amargurado por uma causa, pela causa dos seus filhos e das suas filhas. É difícil, né? Às vezes a gente perde um ente querido, a gente perde uma família, um filho, e você vai se revoltar contra o líder, que não teve culpa nenhuma, que estava junto lá. E Davi enfrentou aquela situação. Mas Davi, ele teve uma estratégia maravilhosa. Depois de chorar tanto, tanto, tanto ali, fala assim: Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi foi consultar o seu Deus. Davi foi buscar reforço no seu Deus. E é assim que nós devemos fazer quando as coisas estão difíceis do nosso lado. Quando as coisas não estão dando certo. Quando as coisas, o inimigo vem, atropelou, roubou, matou, saqueou. Você busca força em Deus. Busca força em Deus e no seu poder e na sua palavra. Davi consultou o Senhor. Senhor, eu posso ir atrás dessa tropa? Eu vou alcançar, Senhor. Eu vou vencer esses inimigos, Senhor. Eu quero resgatar minha família de volta. Eu quero trazer de volta a minha família. E ele então, o Senhor respondeu. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegui, porque de certo alcançarás e tudo libertará. Tudo vai ser seu novamente. Então Davi pegou seu soldado, pegou o ânimo, limpou suas lágrimas e buscou o Senhor e falou: Senhor, estou indo. Sabe o que eu acho interessante? Que Deus dá estratégia para nós vencer. Nós não estamos sozinhos. Davi não sabia o que fazer, mas falou: estou indo, o Senhor já me deu a palavra, então eu vou. Mas partindo dali com 600 homens, ele foi ao caminho. E chegando mais adiante, ele encontrou um homem, amalequitas. Um homem que estava doente e pronto para morrer. E este homem falou assim: olha, o meu Senhor deixou aqui, já faz 3 dias. Eu estou com fome e eu estou com sede. E deixaram aqui para mim morrer. Este homem aqui, ó. E acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Então Davi deu pão, deu comida, deu água. E Davi então pergunta para este homem: quem é você? De onde você vem? O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? E aquele homem responde para ele: olha, o meu Senhor deixou aqui para me morrer, porque eu estava doente, eu ia atrapalhar a tropa. E este homem contou tudo o que fez. Olha, eu adoeci, estou aqui, mas eu lutei contra a cidade de Siclaque. Destruímos lá, passamos em outro lugar, destruímos tudo. E quando Davi olhou para aquilo, Deus deu uma estratégia maravilhosa.
E aquele homem falou: não me mate, não me entregue ao meu senhor. Não, eu levarei você aonde está o teu povo. Eu levarei você, mostrarei onde estão os malaquitas para você ir lá destruir. Mas prometa para mim que não me mate. E aconteceu. E Davi foi. E Davi conseguiu alcançar a tropa. Matou todo mundo. Matou todos. E trouxe, resgatou as suas 2 mulheres, seus filhos. O soldado resgatou toda a família deles. E teve êxito. Teve vitória. Eu quero concluir essa mensagem, amados. O ladrão, ele não vem senão roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala que ele veio para dar vida e vida com abundância. O próprio Senhor Jesus diz que veio para desfazer a obra do diabo. Para destruir a obra do diabo. Mas olha aqui o bom ânimo na adversidade de Davi. Siclague foi saqueada pelos amalequitas. Davi chorou demais, como eu já te contei. Mas Davi, mesmo na hora da adversidade, mesmo na hora do problema, mesmo na hora da situação difícil, nós nunca devemos desanimar. Davi, ele reanimou no Senhor. No meio da dificuldade que ele estava passando, ele reanimou no Senhor. Ele buscou força no Senhor. O ânimo consegue despertar um gigante espiritual que ele está adormecido. O ânimo, a coragem, a força. Quando nós temos força, coragem e ânimo, esse ânimo, ele consegue despertar o gigante que está dentro de nós. Esse gigante que está dentro de nós. O ânimo, ele ergue o homem do pó e faz acreditar no impossível. Davi acreditou no impossível. Davi acreditou que poderia ir lá resgatar sua família e trazer salva em nome de Jesus. Eu quero dizer nessa noite para você que o Senhor, ele é a nossa fonte de ânimo. É a nossa força de coragem. Então não desiste, não desanima por qualquer coisa, pelos problemas que surgem na vida, pela adversidade que você tem. Pode ser o maior problema, como aconteceu com Davi. Sua cidade foi queimada, ela não tinha mais casa. Suas mulheres foram roubadas, seus filhos foram roubados, seus bens foram roubados, seus animais foram roubados. Mas Davi foi atrás e conseguiu tudo de volta. Então não desanime, irmão. Nessa passagem nós vemos bem que os malaquitas, eles saquearam os bens de Davi. Levaram refém a sua família. Mas Davi foi lá com seu soldado. E sabe o que eu percebo aqui? O emocional de Davi. O equilíbrio de Davi. Ele foi buscar força e ânimo no Senhor para vencer aquela situação difícil. E ele ainda deu volta por cima, recuperando tudo que haveria perdido, inclusive as suas mulheres. Davi conseguiu tudo de volta. Por quê, amado? Qual o segredo da vitória? O segredo da vitória é você ter ânimo no Senhor. O segredo da vitória é você consultar o Senhor nas suas coisas. Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que esse problema surgiu? Por que essa adversidade aconteceu na minha vida, Senhor? Então, consulte ao Senhor. Essa é a importância de nós buscar a orientação de Deus em tempo de crise, em tempo de dificuldade. Ou orientação de Deus, amém? Essa é a importância de nós não desistir, mas lutar para recuperar a nossa família por completo. O que você quer fazer, irmãos? O inimigo, como eu disse, ele vem roubar, matar e destruir. E ele é um adversário que
ele não quer parar. Ele não dá brecha. Ele não desiste. Por mais que você ore em jejum, por mais ele não desiste. Por mais que você jejua, ora, ele está ali, ao seu derredor. Ele está como um leão assim, buscando a sua presa, o momento certo para te atacar. E a palavra diz que é para nós ser cuidadoso, que é para nós vigiar. Hoje, eu acho que ia ter um velório meu aqui. Eu acho que eu não ia chegar viva aqui, não. Eu estava numa fazenda e um inimigo. Eu estava até lendo esse versículo. Sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário está ao seu derredor, rugindo como leão, querendo uma brecha para te tragar. E de repente eu estava de costa, sentado em uma cadeira, e eu estava ali, com duas irmãs do lado, né? A Fernanda, a Taline, os meninos ali brincando, e de repente o inimigo passou aqui por mim, bem pertinho de mim, bem nos meus pés. Era uma jararaca, não, jaracaçu, jararaca. Uma cobra tinha uns 50, 60 centímetros. Quando olhei para aquilo ali, eu não alertei ninguém. Mas passou relando aqui nos meus pés, aqui, ó. No meu chinelo aqui, ó. Pode perguntar para os meninos aí que eles vê. Eles confirmam para vocês. Mostrei até o rastro onde passou. Fiquei quietinha, sem mexer. Esperei aquele inimigo ir para frente. Eu não podia alertar ninguém naquele momento. Eu não podia gritar, eu não podia sair correndo. Seja sóbrio, cauteloso. Seja calmo, tranquilo. Nas situações difíceis. Está aprendendo, igreja? Mas, pastora, é uma cobra. Ela ia me picar, pastora. As meninas falaram assim, se fosse eu já tinha corrido longe. Esperei ela passar. Quando ela estava distante de um passo assim meu. Aí eu olhei para as meninas e falei assim, meninas, olha uma cobra. E eu saí de mocinho da cadeira. As meninas saíram correndo, apavoradas. Pelo amor de Deus, pastor, é uma cobra, pelo amor de Deus. Nossa, a jaracaçu, pelo amor de Deus, isso aí é venenosa. Gritaram, desesperada. Eu falei, eu estava tranquila. Porque eu vi o livramento do Senhor. Porque eu vi o cuidado do Senhor. Por quê, pastor? Porque uma jararaca, ela tem veneno. Eu sou alérgica a veneno de bicho. Só uma tesourinha daquelas de milho me mordeu. Eu tive uma alergia de 3º grau. Só uma tesourinha de milho. Eu fui para o hospital sem voz, sem nada. Me deu tanta bolha por dentro e por fora que tampou minha respiração. E quando eu cheguei naquele hospital, que fizeram lá meus papéis, o médico só saiu na porta assim, e falou assim, é essa. Eu não respirava mais, eu não falava mais, meu esposo falou, então eu sou alérgica. Eu não sei o que teria acontecido se essa cobra tivesse me mordido. Eu não sei se eu ia suportar o veneno. Eu não sei se eu ia estar nesse altar. Mas uma coisa eu quero te dizer, é livramento de Deus, é cuidado de Deus na situação difícil. Na situação complicada, Deus está cuidando, Deus está agindo. Então tome posse da vitória, amados. O próprio Senhor Jesus disse lá em João 16:33, uma palavra maravilhosa para nós. Ele falou assim, vou esperar colocar lá. Ele disse uma palavra maravilhosa aqui para nós. Tenho-vos dito, João
16:33. Olha o que ele diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu tenho dito isso para que em mim tenha paz. Você precisa ter essa paz. Você precisa conquistar essa paz. Jesus, o próprio Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus já garantiu a vitória para nós. Jesus já venceu a vitória para nós. Jesus já derrotou o inimigo. Mas às vezes a gente passa por alguns perigos. Como ele mesmo falou, no mundo tereis aflições. Tem palavras que falam assim: mas tenha duplo ânimo, tenha coragem, tenha força para lutar. Não desiste. Não é uma dorzinha de cabeça que vai te fazer separar. Não é uma dorzinha nas pernas que vai fazer separar. Não dá desculpa. Porque o nosso Deus, Ele conhece o teu interior. Ele conhece o teu íntimo. Ele sabe a tua situação. Põe na mão dEle e pede o livramento que Ele vai te dar. Quando essa cobra apareceu, eu estava de costa. Por isso que ela passou tão perto de mim. Mas e o cuidado de Deus? Deus me livrou em nome de Jesus. O que eu quero dizer para você nessa noite, amados: tenha ânimo, tenha coragem, tenha força. Os dias estão difíceis, as fé tem esfriado, o amor de muito tem esfriado, o cuidado, o zelo com as coisas de Deus tem se esfriado, tem se acabado. As pessoas não estão mais com vontade de servir a Deus, as pessoas não têm mais vontade de estar na casa de Deus, as pessoas perderam a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. E muitos daqui querem ir para o céu. E como vai chegar no céu? Se a nossa conquista é o céu, nós devemos lutar. Porque a própria palavra diz que o reino de Deus, ele é conquistado à força. Ele é conquistado com ânimo, com coragem. Ele não paralisa, não. Esse ano eu faço 63 anos. Estou aqui pregando para você. Como o pastor disse, eu não gosto muito de pregar. Mas de vez em quando eu venho. Amém? Mas tenha coragem. Davi chorou demais. Talvez você já chorou demais por tantas coisas difíceis que aconteceram na sua vida. Mas busque o Senhor, busque o ânimo do Senhor, busque a força do Senhor. E essa mulher, quero que você volte lá na mulher que eu li, Mateus 15. E essa mulher, o que ela fez? Ela aproveitou a oportunidade. Você tem a oportunidade para evangelizar a sua casa. Você tem a oportunidade para orar, para jejuar, buscar sua família. Por que o teu esposo não está aqui hoje? Talvez você tenha sido frouxa. Talvez você não tenha sido determinada. Talvez você não tenha sido perseverante. Talvez você tenha deixado as coisas para trás. Ai, não dá, meu esposo não quer, ele não gosta, então eu tenho que ir com cuidado. Que cuidado é esse? O Senhor Jesus já disse: olha, eu venci o mundo, eu deixei as portas abertas, olha, repreendi o mal, resista o mal e ele vai fugir de vós. O inimigo não pode destruir. Eu lutei 4 anos para alcançar a vida do meu esposo, amados. Não foi fácil. Foi difícil. Eu tinha 4 filhos pequenos. Quando eu fui para a igreja, meu filho não tinha nem 1 ano e meio, os mais novos. Rafael tinha 4 anos. O Rogério tinha 5 anos, 5 anos e meio mais ou menos. Eu pegava um ônibus. Era 2 ônibus, era 20 quilômetros. Eu demorava 1h30, 2 horas para chegar na igreja. Rafaelzinho de 3 anos, ele não queria perder o colo. Eu colocava um canguru aqui, um bebê canguru, segurava os 2 gêmeos, ia para a igreja, eu não deixava um com meu esposo. Meu esposo nunca viu reclamar dos meus filhos. Hoje mulheres reclamam dos filhos, reclamam das crianças. Criança é herança do Senhor. Criança é herança do Senhor.
criança, e você tem reclamado, tem murmurado, tem questionado, essa criança é arteira, essa criança só faz arte, só faz bagunça, eu não aguento mais. Que é isso? Deus deu uma herança para você cuidar. E de que maneira nós estamos cuidando dessa herança? De reclamação, de dificuldade? Porque não dá trabalho, pastora, chora demais. Tem mulheres que vêm no culto, a criança dá trabalho e vai embora. Será que é isso que a Bíblia fala para nós? Será que é isso que a palavra nos ensina? A palavra nos ensina para pegar nossos filhos e ensinar a palavra do Senhor. Ensinar. Está ali, falando todo dia, está ali. Mas tem mulheres que falam, pastora, eu já bati, pastora, eu já deixei de castigo, pastora, eu já tirei o celular. Olha para a palavra de Deus, igreja. Olha para a palavra de Deus, irmã, e tome posse, tome posição de quem você é na presença do Senhor. Você é filha do Deus Altíssimo. Então você tem que se levantar na posição, porque o diabo, ele não está brincando com a tua vida. Realmente ele quer que os seus filhos sejam arteiros. Realmente eles querem que os seus filhos brigam. Realmente eles querem que os seus filhos xingam. Realmente eles querem que os seus filhos falem assim, ai, olha, eu nasci homem, mas eu quero ser mulher. Aonde está isso, amados? Ai, eu quero ser diferente. Lute pela sua família, resgate a sua família em nome de Jesus. Se levante com coragem e com poder. Olha a determinação dessa mulher. Olha como ela foi determinada, ela foi perseverante, ela foi humilde. Tem pessoas que se o Senhor Jesus não dá a benção, eu não quero mais servir a Deus, não. Eu tenho lutado e não tenho conseguido nada. Será que é assim? O Senhor não prometeu uma vida fácil para nós. Ele falou que era para buscar dele a paz. Ele falou que nós teríamos momentos difíceis. No mundo vocês tereis aflições. Mas ele falou, tenha bom ânimo. E eu quero concluir com esta mulher. Eu quero concluir que Davi, com o ânimo, a coragem dele, ele teve coragem, buscou o Senhor e resgatou sua família. Eu quero voltar nesta mulher. Olha só a coragem que ela teve. Olha só o momento que Jesus falando não para ela, ela se prostrou e adorou sem ter a bênção. Sem ter a resposta de Jesus. Ela adorou. Você é capaz de adorar? Você é capaz de buscar o Senhor com essa fé? Com essa perseverança? Com essa determinação? Olha como essa mulher foi elogiada, que o Senhor Jesus falou, oh mulher, grande é a tua fé. Então seja feito conforme tu queres, conforme o teu desejo. Se você ter fé, essa fé grande, e se você pedir alguma coisa para Deus, Ele vai falar, seja feito conforme tu queres. Tu quer essa bênção? Tu quer essa vitória? Então seja feito. E essa mulher, ela chegou em casa, a filha dela estava sã. Então, o que eu quero dizer para você, essa mulher, ela determinou a sua vitória, ela alcançou. Ela não era prioridade para Jesus, como nós não era prioridade para Jesus, porque a obra do Senhor não estava concluída nessa época. Eu vim para os filhos de Israel, eu não vim para os gentios, nós somos gentios, mas hoje a obra está concluída, Jesus já morreu na cruz, e já nos garantiu a vitória em nome de Jesus. Então o que eu quero dizer nessa noite, você tem coragem de trocar a tua necessidade por adoração? Você tem coragem de trocar a tua murmuração por adoração? Você tem coragem de trocar a tua lamentação por adoração? Esta mulher, ela teve coragem de trocar a necessidade dela por adoração. Essa mulher teve coragem de não ficar reclamando, não ficar murmurando, mas confiando no Senhor. Deus, Ele espera uma igreja nessa noite sadia, abençoada em nome de Jesus.
Deus espera um povo que seja firme na fé, porque os dias vão se tornar piores, a dificuldade vai chegar, e você vai ficar como, amados? Que jeito você vai ficar, amados? Mal lamentando, reclamando que a vida não está fácil? Ai, eu estou triste hoje. Ai, sabe, acho que eu estou depressiva hoje. Ai, sabe, eu estou frustrada, eu não consegui aquele emprego que eu queria. O diabo, ele veio para destruir sua família. O diabo, ele veio para colocar empecilho em você. E ele tem alcançado muitas famílias. Mas nesta noite eu chamo sua atenção, amados. Olha para a palavra do Senhor e determina a sua vitória. Determina a sua bênção, resgate a sua família. Talvez o diabo destruiu o seu casamento, talvez o diabo destruiu o seu filho, talvez lançou na droga, lançou na prostituição, lançou na bebida, mas fala para o diabo e dê uma ordem para o diabo, fala que não, Satanás, aqui não, te repreenda em nome de Jesus, e o diabo vai ter que bater em retirada e vai ter que sair da sua família, vai ter que sair desse casamento em nome de Jesus. Porque foi Deus que te deu essa família maravilhosa. Foi Deus que desde o princípio sonhou esse sonho maravilhoso de ter uma família. E só Deus para fazer algo assim tão tremendo, né? Pegar eu com uma natureza bem forte e difícil. Pegar um homem ali que eu nem conhecia nem nada, né? Forte também. Nos unir e fazer uma família. E ainda se dá bem. Vocês têm que se dar bem. Só Deus para ter um projeto desse maravilhoso, né? Só Deus para ter um princípio desse maravilhoso. Às vezes nem família, com família se dá bem. Às vezes nem mãe com filho, às vezes nem filho com mãe, às vezes nem pai com filho, mas o marido e a mulher têm que se dar bem, em nome de Jesus. E Deus mudou essa situação e fez completo. E Deus quer que a gente realize maravilha. Mas eu quero que você entenda hoje que o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. E que nós temos esse adversário, que ele é forte nas batalhas dele. E agora, no final do tempo, ele está ficando mais forte ainda. Porque quanto mais pessoas que ele desanimar, é a obra dele. Quanto mais pessoas que ele fazer desistir da presença do Senhor, da casa do Senhor, é a obra dele. Quanto mais ele fazer a seta dele maligna e fazer com que as pessoas afaste de Deus, é obra dele. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então nós podemos desfrutar dessa vida se nós tomar posse, se nós determinar a nossa vitória, se nós acreditar, se nós levantar com força, vontade, nós vamos desfrutar de uma saúde maravilhosa, nós vamos ter prosperidade, nós vamos ter paz em casa, nós vamos ter alegria. Então fique sabendo, se você está triste, se você está com vontade de desistir, se você está com vontade de morrer, se o inimigo está colocando na sua cabeça, tire sua vida, isso é do diabo, isso é do diabo. Nós só socorreu uma pessoa ali que tem uns 40 e poucos anos, e o diabo, com a voz mansa, fala para essa mulher: tire sua vida, você não presta, olha, ninguém te valoriza, olha, ninguém gosta de você, mas por que você não tira sua vida, por que você não desiste? Você já perdeu tudo mesmo. Você já perdeu o marido, você já perdeu os filhos, você já perdeu tudo mesmo. O que você tem na vida? Então tira a sua vida. E é isso que o diabo quer. Mas o nosso Deus quer nos dar vida e vida com abundância, amados. Então não desiste. Se você estiver com alguns sintomas aí, depressão, angústia, tristeza, ou desânimo, ou eu não sinto bem com nada, na minha casa não está bem, no meu serviço não está bem, nada está bem. Repreende em nome de Jesus. E se levante com garra em nome de Jesus. Porque o inimigo, ele vem por um caminho, mas por 7 ele vai fugir. Então essa é a palavra que fala em nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus.
milagre dessa mulher foi grande, amados. Porque quanto mais Jesus ficava em silêncio, mais ela clamava. E é assim que nós devemos fazer. O milagre acontece para quem insiste, persiste e não desiste. Amém? E nesse conselho que Pedro fala para nós, ser sóbrio, vigiai, que o nosso adversário está ao nosso derredor. No último versículo ele fala assim: ficai firme na fé. E ficai firme na fé. Não desista. Ficai firme na fé. Fique firme no seu chamado. Ele nos aconselha ainda a fazer isso. Eu te aconselho você nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho visto muitas vidas desanimadas. Muitas vidas sem compromisso com Deus. Muitas vidas sem comunhão com Deus. Muitas vidas que perderam o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus. Eu te falo nessa noite, volte o mais rápido possível, em nome de Jesus. Corre para os pés do Senhor Jesus e o adore, não importa o que está falando de você, não importa o que está questionando de você, como essa mulher fez, não importa a situação. Ela se prostrou. Que humildade, hein? Que exemplo maravilhoso que ela nos dá. Isso é para nos fortalecer, nos ajudar, amados. Deus, Ele tem muito mais para nós. Então fique firme. O adversário nosso, o anticristo, está aí. Você tem vídeos que em algumas cidades os cristãos estão sendo presos. Aqueles que têm Bíblia estão sendo presos. Você tem visto que em alguma cidade o inimigo está querendo até comprar os seus olhos, né? A retina dos seus olhos, para você poder acessar o documento, se você não precisa perder, para você acessar suas contas, para você acessar seu RG. Isso é cilada do mal, amados. Não caia nessa. E está oferecendo um salário mínimo para você vender sua retina. Os dias estão ficando complicados, está ficando difícil. Ser cristão não está sendo fácil. Não é fácil para ninguém. Mas aqueles que querem vencer, aqueles que querem chegar no céu, persevera, não desiste. Lute, lute, lute e não desiste. Porque Deus é contigo. Sabe, na Bíblia eu examinei esse versículo aqui, ó. Não temas, eu estou contigo. Sabe quantas vezes tem esse versículo na Bíblia? 365 dias. Não temas, eu estou contigo. Ouça Deus te falar nessa noite, uma vez por dia. Não temas, eu estou contigo. Vai, se levante, não temas. Você vai vencer em nome de Jesus. Olhe para a palavra do Senhor e você vai vencer. Em nome de Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Hoje eu tive um grande livramento. E eu sou grata a Deus, agradeço a Deus por esse grande livramento. O que você veio buscar nessa noite? Qual a tua adversidade? Qual é a sua aflição? O que está te causando tantos males? Talvez o inimigo está frustrando a sua vida espiritual, seus olhos espiritual. Talvez ele jogou uma seta aí que você não está vendo solução. Mas na palavra, na luz da palavra, você tem solução em nome de Jesus. Porque quem garantiu foi Jesus. Quem garantiu essa vitória, essa bênção foi Jesus. Então pense bem, eu quero que você feche seus olhos. Em nome de Jesus, e tome posição agora. Grite como essa mulher falou. Clame como ela fez, em nome de Jesus. Fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Me socorre, porque eu preciso do socorro nessa noite. Eu preciso dos seus cuidados nessa noite. Em nome de Jesus.
Papai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a sua igreja, o seu povo que está diante de ti, Senhor. Olha para essas vidas agora, Senhor. Eu só estou vendo o exterior deles, mas o Senhor veja o íntimo deles, Pai. O Senhor esquadrilha as mentes, os corações, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, dai solução a essas vidas nessa noite. Dai força, dai coragem, Pai. Reveste essas vidas em nome de Jesus, papai. É que eu te peço nessa noite, Senhor. E se tiver, papai, alguma obra do mal, Senhor, alguma investida de Satanás, se tiver alguma seta do maligno, eu quero repreender, expulsar em nome de Jesus, deste casamento, desta família, Senhor, desses filhos rebeldes, Pai. Em nome de Jesus, o inimigo lançou, mas em nome de Jesus eu estou aniquilando, Pai, toda obra do mal, toda maldade do inimigo, Senhor, e declarando o teu povo livre, liberto, Senhor, pelo poder da oração. Eles estão aqui buscando o teu nome, Senhor. Eles estão aqui como essa mulher esteve na tua presença, Senhor. Oh, Pai, e essa mulher pediu socorro, e eles pedem socorro nessa noite. Eles pedem socorro nessa noite, Pai. Vai ao encontro da necessidade do seu povo, Senhor. Não importa qual seja a necessidade nessa noite, se é financeira, Pai, entre em providência. Repreende esse devorador, esse migrador, papai, que tem, Senhor, devorado tudo, Pai, em nome de Jesus, papai. Se é enfermidade, Senhor, o Senhor já levou verdadeiramente. Nós não devemos permanecer na enfermidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu declaro a tua palavra, eu declaro a tua igreja sarada, curada, liberta em nome de Jesus, papai. Dê ânimo para essa mulher, dê ânimo para esse homem, Senhor. Dê ânimo para esses filhos, Senhor, para que eles possam ver a tua palavra diferente, para que eles possam voltar no primeiro amor, nas primeiras obras, na primeira fé, Senhor, em nome de Jesus, papai. Eu ministro sobre essa vida a tua bênção, Senhor, os teus cuidados, Senhor, e quero te agradecer pelos livramentos que o Senhor tem dado, quero te agradecer pela bênção que o Senhor tem nos dado, Pai. Pai, eu estou até emocionada pelo livramento que o Senhor me deu, Pai. Obrigado, Senhor, como o Senhor cuidou de mim nessa noite, nesse dia de hoje. Cuida da tua igreja, Senhor. Cuida do teu povo, Pai. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa vida saia daqui abençoada, fortificada, Senhor, revestida da tua graça, Pai. Acrescenta fé nesses corações, Senhor. Acrescenta ânimo nesses corações, Senhor. Em nome de Jesus. É o que eu te peço nessa noite, Pai. Que o Senhor possa dar autoridade e poder, Pai, para repreender todos os males, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, abençoa essas famílias que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Se há algumas falhas, o Senhor perdoa, Pai. Em nome de Jesus, que eu sei que o Senhor tem um perdão para dar a cada um, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Você crê que você vai sair daqui abençoado? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai sair daqui abençoado. E nesta noite, leve essa palavra para o seu coração. Medite nela. E troque as suas reclamações para adoração ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Pastor, você quer vir para cá? Amados, nós vamos dar um grito de guerra. Em nome de Jesus. O pastor não falou dos recados, mas amanhã nós temos ensaio. Né, Cecília? Sim, amanhã às 7 horas temos ensaio aqui com as mulheres. Essas mulheres abençoadas, se vocês quiserem vir fazer parte, em nome de Jesus. Amém? Essas mulheres guerreiras, que guerreiam em nome de Jesus, amados. Nós esperamos essas mulheres. Amados, terça, nós temos aquela campanha maravilhosa, né? Não falte, em nome de Jesus. Fortifica, fortalece no Senhor, em nome de Jesus. Tenha mais coragem e prazer de vir na casa do Senhor.
Sacrifica seu corpo, sua carne. Pastora, mas eu trabalho, levanto de madrugada, mas vale a pena o sacrifício em nome de Jesus. Enquanto nós temos essa oportunidade de buscar a presença do Senhor, se esforce em nome de Jesus, porque vai vir dias que você vai ter vontade de buscar a presença do Senhor e não vai ter. Não vai poder. Vai vir dias que você vai desejar estar em um culto e não vai ter. Então, em nome de Jesus, amados, vamos dar o grito de guerra em nome de Jesus? Eu quero que você faça isso com fé, porque a gente faz um ato com fé. Você mora em Cacilândia e nós estamos declarando que essa cidade é do Senhor Jesus. Não é de qualquer maneira, não. Não é de qualquer jeito, não. Você declara no seu coração. Você tem que ter fé para isso. Se você não for fazer de qualquer maneira, nem faça. Mas você tem que declarar. Cacilândia do Senhor Jesus. Amém? 1, 2, 3. Cacilândia do Senhor Jesus.